A paz do Senhor, meus queridos! Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você a dar o seu like e, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para receber as nossas notificações. Hoje nós queremos trazer mais uma dinâmica bem interessante, uma dinâmica que fala sobre a transformação do cristão. Essa dinâmica nós vamos usar uma forma bem interessante da pedagogia, que é a pedagogia da escuta na educação cristã. Então nós temos como objetivo nesta dinâmica mostrar para o aluno que a Bíblia ela traz em sua essência uma mensagem transformadora e regeneradora. Então tanto transforma o nosso caráter, como transforma a nossa família, como transforma a nossa sociedade. Então o que é que você vai fazer nessa dinâmica chamada a dinâmica da pedagogia da escuta? Nesta dinâmica, que você vai tratar sobre o assunto específico, que é a transformação e a regeneração do ser humano, você vai ouvir 3 alunos. 3, tá? O primeiro aluno, é importante até que você converse com esses alunos antes, certo? Um dia antes, 2 dias antes, conversa com ele pelo celular, informa que vai dar a ele uma oportunidade para falar, em primeiro lugar, para toda a sala que está ali reunida, sobre a transformação que ele recebeu no seu caráter. Ele vai dar o seu testemunho, contar o que aconteceu com a vida dele e como o seu caráter foi transformado. A segunda pessoa, ele vai falar, e também você deve falar com todos eles antes da aula da escola dominical, 1, 2, 3 dias antes, tá bom? Então, você vai orientar ele a falar sobre a transformação que recebeu na sua família. Algo de interessante. Converse com seus alunos primeiro. Veja quem tem algo de interessante para contar de transformação que aconteceu na família dele antes dele ser crente e agora depois de crente. Qual foi a transformação que ocorreu na sua família? Esse é o segundo tipo de transformação ou de regeneração. E por último, um outro aluno vai falar sobre a transformação, a regeneração que aconteceu na vida dele em relação à sociedade. Como era ele na sociedade antes de ser crente e agora depois de crente. Então, isso é muito interessante, irmãos, principalmente porque a pedagogia da escuta, ela leva você a fazer com que o seu aluno fale, a desenvolver a fala do seu aluno. Porque nós pouco aprendemos sobre a questão do ouvir o aluno. E, no entanto, essa é uma parte fundamental da nossa atividade, porque o aluno, ele pode ter essa questão da atividade de falar, de contar as suas experiências. Isto é muito bom, pelo menos por 5 motivos. O primeiro motivo é que a escuta, ela permite entender o que o outro pensa sobre um assunto em discussão. Então, se você leva um assunto para a sala de aula, para o seu estudo bíblico, é importante que quando você ouve o seu aluno, você passa a perceber, você passa a entender o que foi que aquele aluno compreendeu daquele assunto que está em discussão em sala de aula ou no estudo bíblico. A segunda coisa é que a escuta, uma escuta atenta, ela é um dos poucos instrumentos disponíveis para avaliar se nós estamos propondo algo que faz sentido para a turma, né? Para aquele pessoal que estão ouvindo a nossa aula ou o nosso ensino bíblico. Então, quando você dá a oportunidade para o seu aluno falar, para o seu aluno contar a sua experiência, isso é um instrumento muito bom para que você possa ver se aquilo que você está contando, se aquilo que você está ensinando faz sentido para a vida da sua turma, para a vida dos seus alunos. O terceiro motivo é que você, ao usar a pedagogia da escuta, você está abrindo espaço para que os seus alunos se coloquem, dizendo assim, se colocando na posição de participante, né? Compartilhando com ele a responsabilidade pela aula daquilo que está acontecendo. Então o aluno está participando, o aluno está sendo também responsável pela aula, porque ele, ao dar a sua opinião, ao contar a sua experiência, ele também está, de alguma forma, ensinando.
ele de alguma forma está participando e está também alimentando outros através da sua experiência. A quarta coisa que nós podemos dizer também que é muito importante é que a pedagogia da escuta, ela faz com que a troca de experiências inspire os outros alunos a praticar aquilo que está sendo ensinado. Então, a partir do momento que ele ouve a experiência de um outro aluno, ele passa a se inspirar naquele aluno para vivenciar também a sua experiência. E por último, a participação e o engajamento dos alunos anima as discussões, tornando a aula muito mais produtiva do que aquelas que a gente só ouve o professor, só o professor fala. Então a aula passa a ser muito mais produtiva, muito mais proveitosa. Muito bem, mas uma coisa eu quero deixar claro, para você chegar a esse ponto, né, de ouvir alunos, os outros observarem aquilo que está sendo contado como experiência, existem obstáculos a ser removidos. Para começar, é natural que os alunos eles se expressem de modo meio confuso, meio impreciso, e em meio muitas vezes ao burburinho da sala, né? Só para querer entender o outro não é fácil. É preciso prestar atenção e muita atenção. Muitas vezes os alunos, os colegas, na maioria das vezes, eles chegam até a ignorar o que o outro está falando. Muitas vezes o aluno ele dá muito mais atenção a um fone de ouvido do que o que o outro está contando como experiência. Então você precisa ter muito cuidado com essa área. E por último, quando nós ouvimos os nossos alunos, é bom deixar claro isso propicia o desenvolvimento daquela pessoa através de uma relação recíproca, né? Ou seja, o reconhecimento do outro a partir de si mesmo. Então, ouvindo o aluno, nesse sentido, é dar a ele a vez, dar ao aluno a oportunidade dele participar do processo ensino e aprendizagem, tá certo? Que Deus abençoe e espero que essa dinâmica ajude em seu ensino da Palavra de Deus.